receber isso com alegria. O evangelista Fábio, que vai estar ministrando a palavra do Senhor sobre nossas vidas essa noite. Shalom, irmãos. Deixa eu melhorar um pouquinho. Shalom, irmãos. Deus é bom depois de uns dias de calor muito forte. Hoje está fresquinho. O ambiente agradável. Eu queria que você, nessa hora, você fechasse seus olhos, por gentileza. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, engrandecer o Teu nome, ou melhor, continuar engrandecendo o Seu nome. Pai, nós não temos honra alguma, nós não temos valor nenhum. Senhor, a obra é Tua, o povo é Teu, a palavra é Tua. Deus, nos usa essa noite, ó Pai, como um instrumento para falar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Deus, que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração possa ser algo do céu de verdade para nós, que mude as nossas vidas nessa noite, ou colabore para que nós venhamos a estar mudando, ó Deus, um pouco mais na trajetória, ó Pai, de Te servir. Senhor, usa as nossas vidas, abre o nosso entendimento para entendermos, ó Pai, o que Tua palavra tem revelado para nós. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Quantos têm dificuldade de obedecer aqui? Ou já tiveram quando eram criança ou alguma coisa assim? Ninguém? Eu tenho que levantar as duas mãos. Eu quando mais novo, eu sou o filho do meio e era o filho mais rebelde da minha casa. Tanto que eu fui o filho que tem mais trabalho na minha casa, né? Na casa dos meus pais. E hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito de exatamente disso, a respeito de obediência. A gente vai pensar um pouquinho o que a Bíblia ensina para nós a respeito de obediência. E a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai ver um pouco e conhecer um pouco da história de algumas pessoas que vieram antes de nós, de apóstolos que vieram antes de nós e foram obedientes, e o que a obediência resultou na vida de cada um deles. E eu creio em Deus, que Deus ele preparou essa palavra a respeito de obediência essa noite, para nós aprendermos o caminho da obediência e entendermos essa noite, ou entendermos um pouco mais aonde a obediência pode nos levar. Amém? Amém, irmãos? Amém. A base da obediência, em primeiro lugar, é o amor ao Senhor. Considerando que Ele nos amou primeiro. A obediência deixa um legado. Vou pedir o Alisson para colocar ali Romanos 16, 19, por favor. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mal. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 26, 22. Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Davi fizera o que o Senhor aprove e não deixou de obedecer
a nenhum dos mandamentos durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias. Jesus, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu estive pesquisando um pouco a respeito de obediência. E como muitas das vezes, quase todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, no dia que eu vou ministrar, ou um dia anterior, acontecem algumas coisas que testificam aquilo que Deus me deu para eu falar. E essa semana não foi diferente. Eu estou trabalhando com um supervisor, que é servo de Deus também. E antes de ontem ele me falou uma palavra, conversando comigo, que foi algo que mexeu dentro de mim, Léo. Ele virou para mim e falou assim: Fábio, eu estou procurando um terreno na região dos Lagos para eu comprar, em Cabo Frio. Só que eu não faço nada sem antes consultar ao Senhor. Eu não faço nada sem antes perguntar ao Senhor e pedir direção a Ele. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E se a gente parar para pensar, uma pessoa que declara isso, ela está sujeita a um sim e um não de Deus. E eu vi que ele queria muito, Marcelo. Ele quer muito, é sonho dele, segundo ele relatou para mim, possuir, né, conquistar essa terra ali em Cabo Frio, no Peró, um dos lugares bons dali. Só que uma pessoa que fala que tem um sonho de comprar uma propriedade em um lugar e fala que não faz nada sem antes consultar o Senhor, ela está completamente sujeita à resposta para quem ela está se dirigindo, a quem ela está consultando. É a mesma coisa se eu chegar para o Eider e falar: Eider, eu quero comprar muito, eu quero muito trocar de carro. O que você acha? Eu estou dando liberdade para o Eider me dizer: Fabinho, troca sim. Ou então, Fabinho, eu acho que não é tempo de você fazer. Correto? E foi isso que o Josimar fez. E ele relatando ali para mim, falou: Fabinho, eu encontrei um terreno lá em Cabo Frio do jeito que eu quero, murado. E o dono, o proprietário, ele quer 60 mil reais no terreno. Só que ele quer 20 mil de entrada e 40 parcelas de R$1.000. Vocês vão entender. E eu falei: e aí, Josimar, o que você falou para ele? Ele falou: cara, você sabe que 20 mil reais na mão eu não tenho. E ele falou que teve uma conversa franca com o dono do terreno. E o dono do terreno falou: vai para casa e você pensa numa contraproposta que eu tenho. E ele veio para casa ele pensando: poxa, se eu oferecer 10 mil reais, de repente ele vai aceitar. Só que 10 mil reais também eu não tenho. E aí ontem ele pegou o telefone, agradeceu ao dono do terreno, agradeceu a atenção que o dono do terreno deu para ele, que ele não tinha R$1 no bolso, estava querendo comprar um terreno de 60 mil reais. E assim agradeceu ao dono e encerrou a conversa ontem. E hoje nós estávamos chegando para atender um cliente, nós entramos para atender, e quando a gente saiu, o dono do terreno enviou uma mensagem para ele, falando: ô Josimar, eu gostei muito de você. A conversa que eu tive com você, os homens hoje, agora, vão lembrar da conversa que a gente estava tendo ontem, a respeito do que habita dentro de nós. E ele falou: eu gostei muito de você, a conversa com você foi muito agradável, a conversa com você me trouxe paz. Então eu fui para casa, conversei com minha esposa e eu acho que eu encontrei um jeito de te ajudar. E não encarecer mais o valor do terreno. E sem colocar juros. Em vez de você me dar uma entrada, eu vou te vender o terreno sem entrada e você vai me dar 60 parcelas de R$1.500. Quando ele me mostrou, eu falei: cara, quando a gente obedece, quando a gente está disposto a obedecer, a gente não precisa fazer esforços. A gente não precisa ficar tentando resolver com as nossas mãos. E pasme, ele virou e falou assim: Fabinho, eu falei: e aí, Josimar? Não vou fechar, porque eu vou para casa, agora eu vou conversar com a minha esposa para nós decidirmos o que nós vamos fazer e nós vamos colocar diante de Deus, porque até os R$1.500, mesmo a gente entendendo que é Ele que está abrindo as portas, eu não posso fechar sem antes consultar o meu pai.
E eu vim para casa pensando, eu falei, rapaz, se eu fiz tamanha dependência e obediência na minha vida até aqui, eu não me lembro. Eu não me lembro. E hoje nós, vivendo a forma que nós estamos vivendo, vendo as coisas que estão acontecendo, eu acho que é um tipo de conversa para nós termos, que é muito real, muito atual com o que nós temos vivido. Nós só ouvimos nós mesmos falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero arrumar um novo trabalho, eu quero dobrar a escala do meu trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas pouquíssimas das vezes nós ouvimos nós mesmos falando uns para os outros que nós vamos consultar a Deus antes de fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu essa semana, quando eu estava indo trabalhar, eu gosto muito de orar dirigindo. Antes era de moto, hoje como trabalho de carro é dirigindo. E eu falei isso com o Senhor, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para a tua igreja, mas uma palavra que me destrua primeiro por dentro. Porque se essa palavra me mudar, me destruir, ela vai mudar as pessoas, ela vai destruir as pessoas, ela vai destruir no bom sentido, tá, irmãos? Para construir algo de acordo com a vontade de Deus. Ontem nós tivemos um bate-papo ali entre os homens, de qualidade, foi algo abençoador. Eu saí dali muito abençoado com o que nós conversamos a respeito de planos, de sonhos. Só que é algo que eu tenho entendido em Deus. Os nossos sonhos, os nossos planos, sem Deus, eles não vão sair do lugar. Pode até parecer que a gente está se movendo, pode até parecer que nós estamos sendo abençoados. Mas se nós não tivermos Deus, se nós não estivermos debaixo das mãos de Deus, nada do que nós viemos a fazer vai prosperar. A gente vê a história, a gente vê a história de Abraão. Abraão, por obedecer a Deus, por Deus ter mandado ele sair do meio do povo dele, do meio da parentela dele, a Bíblia vai falar que Abraão foi chamado amigo de Deus. Davi, por obedecer, por obediência, por aceitar o chamado de sair de lá do meio do pasto, de sair de um lugar onde não tinha visibilidade nenhuma, ainda um menino chamado para ser rei, aceitar, obedecer o chamado, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai falar aqui que a obediência deixa legado. A Bíblia vai falar que a obediência prolonga os nossos dias na terra. A Bíblia vai falar que a obediência, ela produz prosperidade. E quando eu li isso, presbítero, não estou questionando ninguém, em nada, nem em lugar algum. Mas se a obediência produz prosperidade, como ficam os lugares que estão pregando que a prosperidade você pode conquistar de qualquer jeito? Se a Bíblia está falando que para eu ter prosperidade eu tenho que ser obediente ao Senhor. E se a gente está falando aqui de prosperidade no âmbito de financeiro, mas eu creio que a prosperidade, quando nós somos prósperos, a última coisa que vem para nós é dinheiro. Que eu acredito que a prosperidade ela está ligada à plenitude de espírito. Eu acredito que a prosperidade ela está ligada aonde eu chegar, as coisas mudam ao meu redor. Então a grana, o dinheiro, vai ser uma das últimas coisas a chegarem. Porque eu acredito que para nós termos grana, para nós termos uma condição financeira estável, uma condição financeira boa, nós primeiros temos que ter maturidade, nós primeiros temos que ser preparados, nós primeiros temos que saber que aquilo ali não pode nos dominar e não vai. Isso eu acredito que é uma plenitude que nós vivemos.
Então, se a obediência está ligado a tantas coisas, eu e você, nós temos sido obedientes para querer e para chegar diante de Deus e pedir algumas coisas que nós temos pedido. Será que não é por isso que nós temos pedido algumas coisas há tantos anos, há tanto tempo e não tem acontecido para nós? Será que é por isso que a gente começa uma coisa e a gente não consegue terminar? É porque a gente não está sendo obediente ao ponto ainda de mudar a realidade que está ao nosso redor? Será que por falta de obedecer, nós não estamos conseguindo avançar na nossa vida? Outro dia o bispo me chamou a atenção a respeito de algo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que fui chamado a atenção, quando é para o meu crescimento. E ele falou: Fabinho, você tem que parar de viver ciclos na tua vida. E eu lembrei, bispo, que quando você falou isso, você tem que parar de viver ciclos, e eu sempre uso uma frase, quem convive comigo sabe disso, que eu vivo falando, que é a história do cachorro correndo atrás do rabo. Não sei se vocês já viram, eu quando era criança eu gostava de ver o cachorro, ele ficava correndo atrás do rabo, ele roda em círculos, é um ciclo, ele nunca consegue pegar o rabo dele próprio. Não sei se vocês já pararam para ver, não sei se hoje acontece isso, mas eu via quando eu era menor isso. E a gente começa a entender que para viver algumas coisas em Deus, tem que cumprir algumas coisas em Deus. Tem que viver algumas coisas em Deus. E aqui nós vemos a respeito de obedecer. A Rose hoje ligou para mim, mandou mensagem para mim, ela estava em Caxias resolvendo algumas coisas já tarde. E ela falou: Fabinho, eu estou aqui em Caxias e eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, mas eu vou fazer o possível para estar. E a Rose chegou aqui, nem em casa foi. Não queria nem subir no altar para ministrar porque estava de chinelo. Eu falei: não, você vai subir. Não, não vou subir, você vai subir. Obedece. Ela o quê? Eu falei: obedece, depois tu vai entender. Existe uma prosperidade para você e para a tua casa, Rose, por causa da obediência. Deixa eu falar um segredo para vocês. Hoje está chovendo, né? Está frio. Hoje eu não vi status, não tenho costume de ver também, mas eu não sei, o bispo toda quarta-feira ele coloca um chamado lá. Então existe algo liberado para nós que vimos aquele chamado e obedecemos e estamos aqui. O bispo falou uma palavra ontem na reunião dos homens que eu peguei muitas coisas ali ontem e muitas chaves ali naquele lugar, naquela sala onde nós estávamos ontem. Ele falou: muitos não estão aqui, mas eu não posso me preocupar ou me movimentar por aqueles que não estão. Eu tenho que me movimentar e me preocupar por aqueles que estão. Então nós não temos que olhar para o lado, para as cadeiras que não estão preenchidas. Nós temos que olhar e pensar que eu estou aqui. Eu vim, eu estou aqui. Eu estou ao alcance daquilo que Deus tem para mim. E essa noite eu e você, nós somos privilegiados por estar aqui. Não é sacrifício algum para nós estarmos aqui. É um privilégio para nós estarmos aqui. Porque segundo a palavra, obedecer é um privilégio para nós. A obediência traz coisas boas para nós. A obediência nos leva para outro nível. Levou Abraão, levou Davi, levou Pedro, os discípulos, levou Sadraque, Mesaque e Abidnego, levou vários outros, levou Daniel, que em meio a um banquete oferecido a ele, falou: não, eu não preciso, porque eu obedeço a quem é de direito ser adorado. Eu estava pensando hoje, presbítero, eu vou preparar uma mensagem direitinha com os textos, para mudar um pouquinho do meu jeito, chorão, mas não dá. Eu tento fugir do que eu sou, mas não dá. Hoje, durante o dia, eu estava nervoso como se fosse a primeira vez que eu fosse pregar. E aí quando a gente chega nesse altar para falar, a
A gente entende algumas coisas, por que Deus usa a gente do jeito que usa. É porque não se trata de nós, se trata dele. Não é a respeito de nós, é a respeito dele. Mas eu tenho vivido coisas nesse ano. Alguns sabem. Eu vivi coisas esse ano, eu vi coisas esse ano. E não era para eu estar aqui. Passei por momentos muito difíceis e complicados esse ano. Tive a minha fé provada no último, até o último limite, eu acredito eu. Passei por momentos de humilhação, por momentos de tribulação. Quando muitas das vezes as pessoas não veem isso porque a gente não expõe, a gente não fala. Estou deixando o Espírito Santo conduzir porque eu não tenho o que falar mais. E é a segunda vez que acontece, que eu preparo algo e Deus, Ele fala que não é isso que é para fazer. De repente você está aqui, chegou aqui essa noite, um peso, e de repente é legítimo. Que está difícil, que as coisas estão difíceis, dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade no trabalho. Uma das coisas que mais preocupam a gente é a dificuldade financeira. Momentos de humilhação, palavras de humilhação. Mas Deus nessa noite Ele quer tratar de cuidar de nós. Se a gente olhar para a vida das pessoas, dos discípulos, dos apóstolos, muitos deles passaram por coisas piores do que nós passamos. Por dificuldades, por humilhações, por privações, por cárcere. De repente não seja a palavra que eu e você queríamos. Pode ter certeza que não é a palavra que eu queria. Mas de repente é aquilo que Deus quer para nós nessa noite. Para mim, pelo menos. A Bíblia fala que não há nada, não há peso que nós vamos a carregar, que Ele não vai deixar que seja insuportável carregar. Que quando nós estivermos no limite, Ele vai nos dar o alívio. Nunca foi tão difícil para mim estar aqui nesse altar falando. Eu não sei porquê, mas eu creio
que Deus nessa noite Ele quer falar algo muito grandioso para nós. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver que há em mim verdadeira adorador. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer quero me alegrar. Quero me falta a vitória vem. O fim, pois tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és. Tu és fiel, Senhor. Fiel. E ainda que eu não fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Quando falamos a respeito de cantamos a respeito de fidelidade de Deus, quando o Arthur começou a cantar essa canção, eu pude entender o tamanho da dificuldade.
porque obedecer é difícil. Então falar sobre obediência também vai ser difícil. E como eu pedi para a palavra primeiro cortar a mim, é natural que seja difícil de falar sobre obediência. Mas eu creio que é tempo de nós começarmos a nos apropriar disso. De repente a dificuldade que eu estou tendo é porque o Senhor está trabalhando nessa área da minha vida. Eu quero crer e acreditar assim. Que os dias eles estão se aproximando da vinda do Senhor. E eu e você, nós somos ministros, nós somos sacerdotes, futuros ministros, futuros diáconos, futuras diaconisas, futuros pastores, futuros levitas. Então a palavra é para nós, a palavra é para mim, a palavra é para você. Obedecer é para mim, obedecer é para você. E é tempo de nós nos posicionarmos em relação a isso. Não importa o tempo que a gente tem de crente, não importa o tempo que a gente prega, não importa o tempo que a gente está fazendo as coisas, não interessa se eu sou evangelista, se eu sou levita, nada disso importa se nós não cumprirmos aquilo que nós temos para cumprir. Eu falei que achava que Deus tinha algo grande para falar conosco. Eu comecei a entender isso. Ele quer desconstruir em nós coisas que nós vamos carregando como um fardo, como um presente, como um tesouro ao longo desses anos. E às vezes está escondidinho lá num canto lá que a gente deixou e a gente acha que aquilo ali não está ali, mas está. Eu estou encontrando em mim. E eu acredito que alguns dessa noite estão encontrando também. Porque falar de assuntos como esse é pesado, é difícil mesmo. De repente para você não está sendo tão difícil ou está sendo difícil. Mas para mim falar desse assunto está sendo difícil. Mas eu acredito que quando Deus levanta a gente para falar, é porque Ele já está começando a trabalhar dentro de nós. Quando a gente começa a encontrar dificuldade em algo que nós temos na nossa vida cristã, nos desafia a nós irmos para outro lugar. Se eu estou tendo dificuldade em falar sobre isso, eu tenho que lutar para vencer isso. Eu lembro de um professor que eu tive de guitarra, que ele virou para mim e falei assim, cara, parece que você não tem dificuldade nenhuma e eu tenho um monte de dificuldade, eu tenho um monte de lacunas. Ele falou, Fábio, você acha o quê? Que tudo foi fácil para mim? Que eu dominava tudo que eu faço? Ele falou, não, só que eu ia num lugar nas áreas que eu tinha mais dificuldade e é onde eu mais me empenhava. E isso serve para a nossa vida cotidiana. Se eu tenho dificuldade de orar, eu tenho que investir tempo em oração. Se eu tenho dificuldade de obedecer, eu tenho que começar a estudar a respeito de obediência. Eu tenho que começar a pesquisar pessoas que foram obedientes na palavra, na Bíblia. Se eu tenho dificuldade de dizimar, quando alguém vem dar uma palavra ofertória, eu tenho que estar fitado os olhos em relação ao que o dízimo fala e a oferta fala. Porque não adianta nós cumprirmos as coisas de Deus pela metade. Nós temos que cumprir a Bíblia, nós temos que ter uma vida cristã 100% autêntica, ou pelo menos buscando 100%. Eu hoje encontrei algo em mim em relação a um assunto que Deus me deu para falar, que eu encontrei dificuldade para falar. Mas de repente seja outra coisa que você tenha dificuldade nessa vida. Mas eu creio que a mesma dificuldade que eu tenho serve de start para nós nessa noite. De repente a dificuldade que você tem seja outra que não seja obedecer. E eu não tenho vergonha nenhuma, nós temos que parar, porque nós não estamos num palco, nós não estamos num teatro. Eu vi um evangelista numa conferência do apóstolo Joel, uma conferência, eu acredito eu, que foi passada para o mundo inteiro, transmitida para o mundo inteiro, até mesmo porque ele é um evangelista, é um conferencista internacional, falar que na vida dele, uma época que ele ia ministrar num congresso, ele passou a noite inteira vendo pornografia. E ele confessou isso diante das pessoas. Então eu acredito que é tempo de nós pararmos de viver uma vida de faz de conta, uma vida de vestirmos uma armadura ou uma fantasia. E não deixarmos Deus desconstruir-nos para construir algo melhor. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que tenho dificuldade em fazer alguma coisa. Vocês viram aqui.
Eu fiquei perdido. Mas Deus é bom, porque Ele faz a gente se encontrar. E meio que a gente está perdido. Eu travei a respeito de algo que eu comecei a falar. E eu reconheço que existem áreas da minha vida que eu preciso aprender a obedecer. Senão Ele não teria dado para eu falar sobre isso. Eu não sei a área que você tem para mudar. Mas obedecer é difícil mesmo. Tanto que no início, quando eu pedi para levantar a mão, muitas pessoas levantaram a mão. Eu estou aqui nesse lugar há 8 anos. E mais alguns também. O que eu ouvi de pessoas chegando aqui e contando uma história a respeito do lugar de onde ela veio. E quando ela foi confrontada a mudar e obedecer, ela não quis e foi embora. Então nós que estamos aqui, nós que temos permanecido, é porque nós queremos mudar, nós queremos ter mudança de vida, de caráter, de atitudes. Porque tem que querer. Alguém que vem para esse lugar para parar, para ouvir uma pessoa como eu, para ouvir uma pessoa como presbítero. É chegado um tempo que nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. É chegado um tempo que pessoas igual a mim, igual a você, comuns, que Deus quer tratar, quer preparar para levar para lugares aonde nós nunca imaginávamos estar, nós nunca imaginávamos chegar. É chegado um tempo que Deus tem nos preparado para levantar-nos perante multidões para falar do amor dele. É por isso que tem sido difícil para mim e para você. É por isso que a caminhada tem sido difícil para mim e para você. Semana eu estava conversando com essa mesma pessoa do terreno e a gente encontrou algumas dificuldades. E ele falou assim para mim, virou para mim e falou: Fábio, parece que para a gente que é servo de Deus, a gente faz tudo certo. Tudo é mais difícil. Eu virei para ele e falei: não parece não, pô, é. Ele é mesmo, né? Eu falei: é. Porque nós somos exemplo para as pessoas do mundo. Nós somos exemplo. Nós somos referência, ou deveríamos ser, ou temos que ser referência. As pessoas olham para nós já esperando algo de nós. Um tempo desse atrás aconteceu algo lá na rua de casa. Eu até comentei, brinquei com a Cassiane em casa. Quem me conhece onde é minha casa ali, eu moro num morrinho. A irmã Rosane já deixou o carro lá na rua de casa. E chegando na rua de casa é cheio de buraco, né? A rua é asfaltada, mas é cheio de vala, cheio de buracos. Teve um dia que eu cheguei, e tem um rapaz perto da minha casa que bota um carro, Léo. Ele bota o carro no canto onde não tem buraco e deixa o buraco para os outros passar. E ele mesmo fez a vala. E eu caí com o meu carro dentro do buraco, né? E eu cheguei em frente ao portão e falei: pô, essa rua é a rua de Nova Maria que tem mais buraco, todo mundo corta a rua. E entrei. Aí quando eu saí, aí veio umas 5 pessoas. Pô, Fabinho, eu cavei aqui, mas eu tapei, tá, eu vou jogar concreto aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que não sei o quê. Aí eu olhei para as pessoas e falei assim: cara, eu só falei. Aí depois eu entrei e eu falei: mas eu entendi o que aconteceu. As pessoas me têm como referência na minha rua. As pessoas não me respeitam por medo de mim. Elas me respeitam porque sabem quem eu sou. E eu achei aquilo impressionante. Eu falei: rapaz, nem altura eu tenho, nem brabo eu sou. Nunca fui. Mas eu entendi que foi por causa da presença de Deus. Eu entendi que foi porque as pessoas ali, de alguma forma, eu não sei o que eu fiz, Marcelo. Eu não sei quem eu sou para elas, essas pessoas ali. Mas as pessoas têm um respeito pela minha pessoa e pela minha família. Só que isso é muito pouco. É só a minha vizinhança. E Deus quer me fazer conhecido para uma multidão de pessoas. Porque Ele quer mostrar para o máximo de pessoas possível o que Ele fez na minha vida. Ele quer te levar para uma multidão de pessoas saberem o que Ele fez na sua vida.
isso que é difícil para nós. É como se nós estivéssemos numa forma. Ele está nos preparando, nos moldando, derretendo, para construir algo muito maior. Tem pessoas aqui na igreja que desfizeram de bens, estão vindo para a igreja de bicicleta elétrica, vindo de outro lugar para cá. Não é em culto de quarta e culto de domingo, não, em reunião de homens, em culto em casas. O que vocês acham que vai acontecer com a vida dessas pessoas daqui a uns anos? Ontem nós fomos perguntados a respeito de como se vê no futuro. E teve uma pessoa que deu uma resposta que eu acho que quebrou todos os nossos argumentos. Quando foi perguntando para cada um, Geiso, como você se vê daqui a 5 anos? Fabinho, como você se vê daqui a 5 anos? Adriano, como você se vê daqui a 5 anos? Aí perguntou para a pessoa, como você se vê daqui a 5 anos? Bom, antes de me converter, eu tinha um monte de planos. Mas agora, eu não tenho plano nenhum mais. Está tudo nas mãos de Deus. Eu achei aquilo extraordinário. Qualquer outro, em outra situação, falaria, não, eu tenho esse plano. Mas a pessoa está tão centrado no que está acontecendo, tão focado e tão confiante no que está acontecendo, que ele simplesmente não vê mais. Os planos do passado ficaram no passado. Tudo planejado antes de Deus ficou antes de Deus. Ele agora está pensando o que Deus vai fazer, os planos que Deus vai dar para ele daqui para frente. Só que para isso nós temos que estar com essa questão de obediência muito bem esclarecida dentro de nós, né, Léo? Porque senão a gente não vai conseguir ouvir. Virei para Deus esses dias, indo trabalhar, e falei assim, eu quero uma palavra que fale com a tua igreja. Eu não quero falar de mim mesmo. Ontem, meia-noite, mais ou menos, eu ajoelhei na minha sala e eu comecei a me desconstruir na presença de Deus, falando que eu não tinha nada de valor, como de fato eu não tenho. Que eu sou um vaso, eu sou barro, mas o valioso mesmo é o que está dentro de mim, que é o azeite, é o óleo, é a presença de Deus. E quando eu me vi aqui travado, parado, eu falei, Senhor, nunca mais eu vou falar. Mas a gente vai entendendo que não se trata de mim. Se trata dele. Não adianta eu querer mudar aquilo que é a minha essência. Não adianta eu querer falar, não, eu não vou chorar se o meu jeito é assim. Não adianta nós queremos viver algo que não é nosso. Nós temos que aceitar o que Deus quer e a forma que Ele nos usa. Se é chorando, se é rindo, se é pulando, se é falando em línguas. Não sei, de repente, essa palavra falou com você. Eu não sei se você identificou algo dentro de você que você precisa mudar. Eu já estou aqui na frente. Não vou nem convidar, se você quiser vir aqui à frente. Se você tem algo na sua vida que você quer que seja mudado, eu quero te convidar você a ficar de pé. Doce presença.
encher-nos do seu poder, te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Tem uma frase que eu escutei, e eu sou muito de guardar frases. Ela fazia parte de um filme, e a frase dizia assim: vencedor não é aquele que mais bate, mas é o que mais apanha, mas permanece de pé até o final. Esse é o segredo. Vencedor nem sempre é o que mais bate, mas o que apanha e se sustenta. Deus é contigo, meu filho. Deus é contigo. A gente só vai ser alguém grande quando a gente se vê grande, mas grande em Deus. Olha para alguém que está do seu lado assim: você é grande em Deus. Não vou beijar a tua careca porque você está suado. Amém? É assim. Obedecer não é concordar, obedecer é abrir mão da sua vontade para fazer aquilo que é preciso ser feito. Isso é obediência. Você acha que Noé queria construir a arca? Você acha que Moisés queria voltar ao Egito? Você acha que Abraão queria sair da casa dele, do meio dos parentes? Você acha que Josué queria avançar com o povo para a terra prometida? Você acha? Você acha que Esté queria entrar na presença do rei? Você acha? Isso é obediência. Obediência é a gente lutar contra nós e fazermos o que é preciso ser feito. É isso. É olhar para o propósito. E o melhor lugar da gente treinar isso é diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você olha para mim aqui agora. O Espírito Santo falou aqui no meu coração algo aqui. Deixa eu falar para você. Aprenda a se acostumar com Deus, porque Ele vai sempre contrariar a nossa vontade. Como é que é, pastor? Tudo que vem de Deus contraria a nossa vontade. Deus já tem os seus planos a teu respeito. Deus já tem planos a teu respeito, meu amado. Então tudo que vai vir de Deus para a tua vida vai contrariar a tua vontade. Agora tudo que você fizer para Deus, meu amado, Ele vai te fazer ter vontade de realizar. É isso. A Bíblia vai dizer: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de viver em Deus? Quantas pessoas têm ouvido a verdade, mas têm aberto mão, têm largado de lado a oportunidade de servir a Deus? Sabe que é a verdade, conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Quantos estão se perdendo por causa disso? Tudo vai passar, tudo vai acabar. 2024 já foi. Já passou, parece que era ontem que nós estávamos fazendo planos para o ano de 2024. Já se foi, estamos vindo 2025. Já vou fazer 48 anos no mês que vem. O tempo está passando, já olho. Daqui a pouco meu filho está casando, daqui a pouco o Azaf está crescendo, daqui a pouco eu vou ter meu neto correndo de um lado para o outro. O tempo está passando. As estações estão passando. A gente olha para o céu hoje, a gente não sabe mais se é verão, se é outono, se é inverno, se é primavera. As coisas estão indo cada dia mais rápido.
O Brasil já tem furacão, já tem tufão. Coisas que não tínhamos, que já teve terremotos. O tempo está passando e Deus está falando e muitos estão com o coração duro, não querendo obedecer à voz de Deus. Deus nos chama a um tempo novo. Deus tem nos chamado a um tempo novo. É tempo da gente se entregar ao Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, para que a gente não junte tesouro na terra, porque aqui a traça e a ferrugem vai corroer. Vai passar isso aqui, vai acabar. Um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil, que faleceu há pouco tempo, que foi o Silvio Santos, pediu que enterrasse ele das formas que os judeus são enterrados. Um caixão feito de tábua, enrolado num pano branco e lavado o seu corpo com balde, só isso. Nenhuma pétala de flor, nenhum cerimonial especial, nenhum carro de bombeiro. Ele deu o exemplo de que toda a sua riqueza ficou para a terra. O que importa, meu amado, é deixar legado. O legado é aquilo que você imprime na outra pessoa. O que importa é isso. Não é quando eu partir daqui, as pessoas simplesmente usufruir daquilo que eu construí, mas o legado que eu deixei impresso nelas e ser um exemplo para que elas avancem. Isso é importante, para isso a gente tem que obedecer a Deus. Tem alguém nessa noite que queira voltar para o Senhor, entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com o Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui que eu vou orar por você. Se ouviu a voz de Deus, se você sabe o caminho, obedeça, 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 obedeça. Domingo mesmo nós tivemos notícia de 3 jovens que se acidentaram e faleceram em acidentes. 3 jovens. Eles tinham a vida toda pela frente. Tinham os projetos todos pela frente. Tinham histórias todas pela frente. Mas se foram. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui. Nós louvamos a Deus por isso. Se você quer tomar essa decisão hoje, conhece a verdade. Não perca mais tempo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e tudo ele fará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Uma semana abençoada. Domingo estaremos aqui celebrando a Deus, amado. Celebrando a Deus com força, com alegria, por tudo que Deus tem realizado. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida, uma igreja de dentro para fora, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplauso ao Senhor Jesus com alegria, celebrando a Ele por tudo. Deus abençoe.